Você já parou para pensar como os conselhos de seus pais podem fazer toda a diferença no seu futuro? Você está pronto para descobrir como os conselhos de seus pais podem transformar sua vida? Vamos mergulhar nesta lição. Estamos estudando a lição de número 1, o bom conselho dos pais. A lição de hoje encontra-se em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e o 9, capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 6, versículo 20. Esses versículos trazem uma advertência clara: não despreze os ensinamentos de seus pais. Ignorar os conselhos e instruções de quem já percorreu um caminho de experiência pode levar a erros que poderiam ser evitados. A sabedoria que eles compartilham é uma proteção para a sua vida, mas se não valorizada, as consequências podem ser sérias e difíceis de reverter. Reflita sobre os conselhos e orientações que você tem recebido dos seus pais ou responsáveis. Mesmo que às vezes você não concorde ou entenda completamente, reconheça que esses ensinamentos visam o seu bem. Coloque-os em prática em seu dia a dia. Faça um esforço consciente para ouvir com atenção e seguir os conselhos que foram dados para o seu benefício. Isso te trará paz, sucesso e proteção em diversas áreas da vida, como uma coroa de honra que você carregará ao longo da sua jornada. A Bíblia diz: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no qual a sua mãe diz. Provérbios 1, versículo 8. A Bíblia nos alerta a não desprezarmos os conselhos e ensinamentos dos nossos pais. Ao ignorar ou desvalorizar suas orientações, corremos o risco de tomar decisões imprudentes, que podem nos trazer consequências negativas. Desobedecer aos conselhos de quem deseja o nosso bem pode nos conduzir a dificuldades que poderiam ser evitadas. Reflita sobre como você tem respondido aos conselhos de seus pais. Será que tem ouvido com atenção e seguido suas orientações? Coloque em prática o que eles te ensinam, sabendo que seus pais têm sabedoria e experiência para te guiar nos caminhos certos. Hoje, escolha ouvir com humildade e aplicar os ensinamentos recebidos, pois isso trará proteção e bênção à sua vida. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é reconhecer que os melhores conselhos são baseados na Bíblia. O segundo objetivo é compreender que os pais podem ser os seus melhores conselheiros. E o terceiro objetivo é entender o significado e a diferença entre honrar e obedecer. Os conselhos que realmente fazem a diferença em nossas vidas vêm da palavra de Deus. Quando entendemos isso, começamos a valorizar ensinamentos que estão enraizados na sabedoria bíblica, porque eles nos guiam de maneira segura. A Bíblia não é só um livro de regras, mas um manual para viver bem. Você está preparado para descobrir como ela pode transformar os conselhos que você recebe? Muitas vezes podemos não perceber, mas os pais são fonte de sabedoria. Eles já viveram situações que você está enfrentando agora. Ao reconhecer isso, você entenderá que seus pais estão te ajudando a evitar erros e ao fazer escolhas mais sábias. E se você começar a vê-los como seus melhores aliados? Honrar e obedecer são 2 conceitos importantes, mas com significados diferentes. Obedecer está relacionado às ações, enquanto honrar está ligado ao respeito e à consideração que você tem pelos seus pais. Vamos aprender a diferença entre essas atitudes e como aplicá-las no nosso dia a dia. Ponto 1. Dizem se conselho fosse bom. Na lição de hoje veremos como os conselhos dos pais são fundamentais para uma vida vitoriosa. A Bíblia nos ensina que Deus oferece os melhores conselhos para seus servos. Provérbios 1, versículo 1 ao 6. Desprezar os conselhos dos pais ou de pessoas sábias pode levar a erros e sofrimento. A sabedoria que eles compartilham é um presente de Deus. E ignorá-la é correr o risco de enfrentar dificuldades desnecessárias. Procure ouvir e aplicar os conselhos que seus pais e líderes te dão, especialmente aqueles baseados na palavra de Deus. Esses conselhos são luzes no caminho que te guiarão para decisões mais sábias e para uma vida de sucesso. Subtópico A. O bom conselho não tem preço.
Embora o ditado "se conselho fosse bom, não seria de graça", possa sugerir o contrário. Nem tudo o que é valioso precisa ser caro. A sabedoria de Deus, como a que Salomão recebeu, é oferecida gratuitamente. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Desvalorizar conselhos, especialmente os baseados na sabedoria de Deus, pode nos levar a decisões erradas. Não se deixe enganar pelo pensamento que algo gratuito não tem valor. Os melhores conselhos muitas vezes vêm sem custo, mas com grande sabedoria. Aprenda a valorizar os conselhos que recebe, especialmente aqueles enraizados na palavra de Deus. Eles são dados por amor e cuidado, com um presente de que te proteger de muitos erros e de te guiar a um futuro melhor. Subtópico B. Guardando-se dos maus conselhos. Os conselhos de Salomão orientaram Israel e ainda nos ajudam hoje. No entanto, nem todos os conselhos que ouvimos são bons. É importante ter cuidado, pois nem todas as pessoas têm sabedoria ou inspiração divina para aconselhar. Aceitar conselho de qualquer pessoa pode te levar por caminhos errados. Tenha o discernimento para distinguir entre conselhos sábios e aqueles que podem te prejudicar. Nem todos os que te aconselham estão guiados pela sabedoria de Deus. Aprenda a filtrar os conselhos que recebe. Busque orientação da palavra de Deus e em pessoas que demonstrem sabedoria e experiência. Antes de seguir qualquer conselho, reflita se ele está de acordo com os ensinamentos divinos e se realmente te conduzirá ao bem. Subtópico C. Deus tem o melhor conselho. Os conselhos dos amigos nem sempre refletem a vontade de Deus. Os melhores conselhos vêm dos ensinamentos da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Ouvir e praticar esses conselhos é essencial para uma vida vitoriosa em Cristo. Provérbios 12, versículos 5 ao 6. O salmista nos adverte em não aceitarmos conselhos dos ímpios. Salmo 1:1. Para sermos verdadeiramente felizes. Cuidado ao seguir os conselhos dos amigos, pois nem sempre eles têm a melhor intenção ou entendimento. Ignorar a sabedoria bíblica em favor de opiniões pessoais pode te levar a decisões erradas e consequências negativas. Valorize os conselhos que vêm da palavra de Deus e busque praticá-los em sua vida. Antes de tomar decisões, pergunte-se: estes conselhos estão com ensinamentos bíblicos? Isso te ajudará a escolher o caminho certo e a viver de forma que agrada a Deus. Ponto 2. Meus pais sabem o que é melhor para mim. Os pais geralmente são as pessoas mais indicadas para aconselhar seus filhos. Provérbios 1:8. Além deles, há outras pessoas que podem ser instrumentos de Deus para oferecer conselhos em momentos difíceis. Desconsiderar os conselhos dos pais pode levar a decisões erradas. Lembre-se de que eles têm mais experiências e pode enxergar além das situações imediatas. Valorize as orientações de seus pais e esteja aberto a ouvir outras pessoas sábias que possam te aconselhar. Em momentos de dúvida, busque sempre a sabedoria que vem de Deus, através da família e amigos confiáveis. Subtópico A. Os pais têm experiência de vida. Os pais possuem experiências de vida e sabedoria, recebendo de Deus a autoridade para aconselhar seus filhos. Eles amam seus filhos e têm o dever de instruí-los no caminho certo. Provérbios 22:6. Desconsiderar os conselhos dos pais pode resultar em decisões precipitadas. Lembre-se de que eles têm vivência que pode te ajudar a evitar erros. Valorize a sabedoria que seus pais compartilham com você. Ao ouvir seus conselhos, busque entender suas motivações e amor por você, permitindo que suas orientações te guiem em momentos de dúvida. Subtópico B. Os pais têm os melhores conselhos. Os pais orientados por Deus oferecem os melhores conselhos para seus filhos. Um pai amoroso nunca dará um conselho prejudicial. Lucas 11:11. Para aqueles que não podem consultar seus pais, Deus tem maneiras específicas de mostrar o caminho certo, orientando como um pai amoroso. Salmo 32:8. Desconsiderar o conselho dos pais pode levar às escolhas ruins. Lembre-se de que quando os pais aconselham, faz isso com amor e a intenção de proteger você. Ao buscar conselhos, confie na sabedoria de seus pais. Se não puder consultá-los, lembre-se de que Deus está sempre disposto a orientar você e mostre-se aberto a ouvir sua voz em momentos de decisão. Subtópico C. Deus também usa pessoas sábias para aconselhar. Se você não pode se aconselhar com seus pais, não desanime.
Deus pode preparar alguém sábio para ajudá-lo. Basta pedir com fervor e ele atenderá ao desejo do seu coração. Mateus 7, versículo 8. Desencorajar-se ao não ter os pais como conselheiros pode fechar portas para a sabedoria que Deus deseja oferecer através de outras pessoas. Esteja aberto e atento. Confie que Deus pode evitar pessoas sábias para guiá-lo em momentos difíceis. Quando precisar de ajuda, ore sinceramente e esteja disposto a ouvir as orientações que vierem. Ponto 3. Honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Ouvir os conselhos dos pais é uma maneira de demonstrar amor e honra. Essas atitudes devem ser constantes, independentemente da idade. Desconsiderar os conselhos dos pais pode levar a desavenças e desarmonia familiar. Lembre-se de que honrar os pais é também obedecer a Deus. Reflita sobre como você tem tratado os conselhos de seus pais. Comprometa-se a ouvir e valorizar suas orientações como um ato de amor e obediência a Deus. Subtópico A. Aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. Os pais devem orientar os filhos de acordo com as Escrituras, permitindo que os filhos confiem em seus conselhos. Em troca, os filhos devem obedecer e honrar seus pais, conforme a palavra de Deus, que promete recompensas para essa obediência. Efésios 6, versículo 1 e 2. Desprezar os conselhos dos pais pode levar a consequências negativas, pois eles são guiados pelo amor e pela sabedoria adquirida ao longo da vida. Ignorar esse ensinamento pode resultar em decisões erradas. Reflita sobre a importância de ouvir e respeitar os conselhos de seus pais. Considere como você pode demonstrar mais gratidão e honra a eles em seu dia a dia. Tópico B. O que significa honrar e obedecer aos pais? Honrar envolve amar, respeitar e considerar os pais que Deus escolheu para nós. Obedecer significa agir conforme as instruções e regras estabelecidas. Embora a obediência seja uma forma de honrar é mais do que simplesmente obedecer. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Por exemplo, filhos que obedecem mas fazem comentários depreciativos sobre os pais, não estão realmente honrando-os. Cuidado ao expressar opiniões sobre seus pais. Mesmo que em momentos de descontentamento, comentários negativos podem corroer a honra e o respeito que você deve a eles, mesmo que você siga suas instruções. Reflita sobre a maneira como você fala sobre seus pais, tanto em casa quanto fora dela. Faça um esforço consciente para elogiar e reconhecer o que eles fazem de bom, promovendo um ambiente de amor e respeito. Subtópico C. A honra aos pais deve ser permanente. Os filhos devem obedecer aos pais enquanto sob seus cuidados, mas a responsabilidade de honrá-los é permanente. Honrar os pais é tão importante que Deus prometeu vida longa ao quem o faz. Êxodo 20, versículo 12. Efésios 6, versículo 2. Esse mandamento é uma questão de amor, respeito e obediência a eles e a Deus. É crucial lembrar que honrar os pais não é apenas uma obrigação durante a infância. É um compromisso vitalício que reflete nosso caráter e nossa fé em Deus. Reflita sobre como você demonstra honra aos seus pais diariamente. Considere maneiras que expressam sua gratidão e respeito, mesmo que você não concorde com todas as opiniões ou decisões. Conclusão. Por fim, caro pré-adolescente, vale destacar que ouvir conselhos é importante para o aprendizado. Os conselhos que você segue hoje certamente serão importantes para outras pessoas que Deus vai usar você para aconselhá-las. Você que ficou até aqui, Deus abençoe grandemente. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe essa lição se você foi impactado por ela. E até a próxima aula. Deus abençoe grandemente.